Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar sobre referencial teórico. Falaremos então sobre o capítulo referencial teórico e sobre fontes para referencial teórico, onde que você deve buscar informações, autores que falam especificamente sobre o assunto que você quer detalhar, mas que seja mais seguro, tá ok? Bom, para começar então, eu vou relembrar aqui a estrutura do seu trabalho. O capítulo 4 é o capítulo sobre referencial teórico. Então, neste capítulo, você vai colocar as suas palavras-chave subdivididas em 4.1, 4.2, 4.3. Exemplo, se você vai tratar sobre bancos de dados, então o capítulo 4.1 você deve tratar sobre bancos de dados. 4.2 é sobre o subtema, exemplo, bancos de dados relacionais. E o 4.3 sobre bancos de dados não relacionais. Tá? Se você desejar, pode criar um quarto subcapítulo que cruze relacionais com não relacionais, por exemplo, fica até bom no seu trabalho, tá bom? Os outros capítulos 5, capítulo 6, que é com cronograma, eu vou tratar sobre isso em outro vídeo, tá bom? Muito bem, o que é referencial teórico? Pensa no seguinte, como está dizendo aqui, é uma apresentação da revisão dos trabalhos já existentes, dos autores, do que os autores já falaram sobre os temas que você quer tratar. Então não é nada seu, não é sua construção. A construção a sua arte você pegar dois, três autores, referenciar esses autores ao longo do seu texto sequencialmente, tá? Então, se você vai tratar sobre bancos de dados, é importante você começar do mais amplo. Explicar o que é banco de dados, qual é a importância de banco de dados. Aí depois você vai adiante onde que são utilizados os bancos de dados, quais são as empresas que são mais importantes relacionadas a bancos de dados, por exemplo, tá? E como eu estava dizendo, é importante você nessa construção do texto usar 2, 3, 4 autores. Os autores podem ser de livros, você pode referenciar de artigos acadêmicos, você pode referenciar de outros trabalhos acadêmicos prontos. É importante você lembrar de sempre citar o autor daquela informação que você está colocando no seu trabalho, tá bom? Para a realização do seu parte de referencial teórico, é importante você fazer um planejamento antes, ou seja, onde que eu vou investigar, onde que eu vou atrás de obras que tratam sobre este determinado assunto. Então, você precisa ir numa biblioteca atrás de livros, você precisa ir na internet atrás de buscar artigos e assim vai. Então, é importante você fazer esse planejamento detalhado porque ele requer tempo. Eu sempre digo que essa parte do referencial teórico é um sinônimo, é uma relação entre o tempo que você gasta de pesquisa com o tempo que você produz, inclusive. Se você gasta pouco tempo para pesquisar, com certeza o seu referencial teórico vai ser pobre e você, consequentemente, você vai construir poucas linhas para o seu trabalho. Isso não é bom, tá certo? Para a delimitação do seu trabalho, é importante você sempre lembrar que você está tratando de um determinado assunto, que às vezes ele é abrangente demais. Falar de bancos de dados é algo muito abrangente. Porém, você falar de bancos de dados relacionais e que seja específico para, por exemplo, redes sociais, você já está dimensionando exatamente o tamanho do seu trabalho, tá? Se você olhar nessa parte aí, olha, do que você precisa lembrar: da delimitação do tema do projeto, identificar na literatura quais são os autores que tratam dessa ideia sobre o tema que será pesquisado. E se você aliás, é importante até esclarecer aqui, alguns autores de metodologia científica chamam esse capítulo referencial teórico de levantamento bibliográfico, ou também chama de fundamentação teórica. É a mesma coisa, tá? Nós estamos falando mesma coisa. O seu trabalho ele precisa ter um capítulo de referencial teórico ou levantamento bibliográfico, em que você vai tratar da fundamentação daquilo que você deseja explicar, tá certo? Se
Se você pretende então realizar esse capítulo, lembre que ele é a parte essencial. Então você tem que tratar dessa parte essencial com carinho. Buscar bons autores é uma informação importante, tá? Buscar diferentes mídias, não só buscar livro, buscar artigos, buscar outras informações em outros lugares que seja do tipo que seja principalmente acadêmico, tá? É importante você conduzir a aceitação daquilo que está sendo descrito, a recusa ou a mediação de uma determinada proposição, de um determinado propósito, aquilo que você quer escrever, tá? Então você vai encontrar autores que contradizem determinadas informações, você vai querer colocar lá, isso é importante, mas ao mesmo tempo você vai encontrar autores que afirmam exatamente o que o outro tá dizendo, inclusive, tá? É importante você fazer então um levantamento, uma seleção, uma leitura seletiva daquilo que você está querendo colocar no seu trabalho. Se você precisar fazer um fichamento, um arquivamento de cada livro, de cada artigo que você lê, também é interessante, tá? Você pode usar isso, você pode fazer tanto no papel, num caderno, como também pode usar o Excel para isso, isso é legal, tá? E é importante você também fazer uma leitura, de preferência, vá diretamente no resumo. Leia o resumo, veja do que se trata. Se você no resumo ali identificar que está sendo tratado um tema importante e naquele tema importante está tratando sobre um tema ali, sobre uma palavra-chave importante, então já vai para o capítulo referencial teórico, dá uma olhada como está estruturado o trabalho, pode ser que seja útil para você, tá bom? Lembrando, então, referencial teórico é o que? É apresentar os conceitos que servirão de base para a sua pesquisa, tá certo? E lembrar também que você precisa então, no referencial teórico, é corroborar o entendimento do pesquisador. O que isso quer dizer? Que você pode afirmar determinados conceitos ali de um autor, mas também você pode encontrar uma contradição com outro autor. Então isso é corroborar, não significa colaborar, tá? Corroborar pode também encontrar, você pode encontrar condições opostas que você deve citar no seu trabalho, tá? E é importante você também fazer um referencial teórico de todas as suas palavras-chave, ou seja, da união das suas variáveis de estudo. Bancos de dados mais bancos de dados relacionais, mais bancos de dados não relacionais, é uma união das três palavras-chave do seu trabalho, tá? É importante você lembrar que é uma fase que identifica então quais são os autores que estudaram ou estão estudando sobre o determinado tema. Então é importante você colocar isso, enfatizar isso no seu trabalho, tá? Colocando o autor, então segundo o autor tal informação vem assim, assim assado, tá bom? Nessa parte é importante você estudar o assunto, identificar definir os termos para a busca do tema, tá? Então, se você está tratando de um determinado tema, é importante então você estudar mais e detalhar, apontar ali as informações mais importantes para que você possa colocar com algumas delimitações isso que está sendo tratado no seu trabalho, tá? Então é importante você também pensar na delimitação, no tempo a ser levantado, na área geográfica onde que você vai buscar esses livros, né? Hoje em dia com a internet facilita, mas ainda tem muita coisa que você precisa correr atrás de algumas livrarias, né? Alguns sebos talvez. Então é importante você dar uma delimitada nisso, até na questão do prazo, do tempo que você deve construir, tá bom? E também é importante você definir muito bem as palavras-chave, porque as palavras-chave serão utilizadas exatamente para a construção desse referencial teórico, tá bom? E é importante que você enfatize ou categorize em subtemas as suas palavras-chave, tá bom? Onde você deve buscar referencial teórico, eu já até citei em outros vídeos, mas eu vou nunca é demais repetir, né? Scholar do Google, você pode trazer vários artigos, teses, citações, quais são as citações mais utilizadas para aquela determinada palavra-chave. O Google apresenta isso, tá? No Google Acadêmico, então é scholar.google.com.br, ele traz os artigos ou as teses em português.
Um outro site muito legal é o cielo.org. Ele traz os periódicos onde são publicados os artigos. Ele traz os artigos por assunto, por autor, por palavra-chave. Então você pode fazer ali uma pesquisa por país, inclusive. Então você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada e pode trazer vários artigos sobre um determinado assunto, tá? Outras revistas acadêmicas importantes, a revista da GV, a revista de administração de empresas para quem está fazendo administração, a revista de administração da USP, a READ da UFRG do Rio Grande do Sul, as revistas da PUC, que são as revistas acadêmicas, aí tem vários, tem revistas de administração, revistas de economia, revistas de TI, revistas de psicologia, revistas de sociologia, tem uma série de revistas acadêmicas no site da PUC, tá? Também você pode buscar na biblioteca digital da GV e também pode buscar nos catálogos da USP, para quem está tratando de educação, de administração, por exemplo, pode buscar no site da FEA, tá? Tem o teses.usp.br também, que é um catálogo. Você encontra ali encontra de vários autores que tratam sobre só mestrado, doutorado, tá? Pós-graduados. Tem um catálogo lá de monografias e títulos importantes a serem utilizados também, tá? Também você tem as revistas de TI, para quem está fazendo sistemas de informação, né? Aqui tem uma lista de lugares que você pode encontrar as revistas eletrônicas de TI, tá? Tem também, para quem está fazendo análise e desenvolvimento de sistemas, tem revistas de redes, computadores e de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então no mesmo lugar você pode encontrar também revistas de sistemas de informação, pode encontrar de análise de sistemas também, tá? Então tem aqui uma lista de dicas de lugares que você vai encontrar então artigos acadêmicos, tá? Análise e desenvolvimento de sistemas. Bom, espero que possa ter contribuído neste vídeo. Eu agradeço mais uma vez. Se você está gostando desses vídeos aí, tá achando interessante, tal, tá vendo que tem algum problema com qualidade, até mesmo também com a minha forma de apresentar aqui algum determinado assunto, se está muito superficial, se está muito abrangente ou muito detalhado, está faltando coisas aí, enfim, você dá uma curtida, dá uma divulgada nesse vídeo, tá? Inscreva-se nesse canal e dá um feedback para mim, para que eu possa melhorar nos próximos vídeos, ok? Eu agradeço